Olá, tudo bem? Graça e paz. É sempre um prazer, é sempre uma alegria poder, juntamente com você, compartilhar um pouco das bênçãos, da palavra de Deus, de algo que possa nos ajudar a caminhar a cada dia. O texto de hoje é bem conhecido, os dois que eu estarei lendo durante o decorrer daquilo que eu irei falar, mas quero chamar-lhe a atenção para aquilo que muitas das vezes achamos que Deus deve fazer, que Deus é obrigado a fazer, e trago na palavra que não é bem assim. Não é bem assim. Quero compartilhar com você um texto conhecidíssimo que está lá em Lucas e também em Jó, tão conhecido. Jó 42, lá diz o seguinte: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aí é Jó, versículo 10 do capítulo 42. Mas eu quero lembrar um pouquinho que a história de Jó, para aqueles que talvez não tenham conhecimento desse texto, que logo lá no começo, eu falei no 42, que é quase praticamente no final do livro de Jó, mas lá no comecinho, entre o versículo 1, 2 e 3, lá diz que Jó é um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus e andava, evitando fazer o mal. Lá no versículo 2 diz que Jó tinha filhos e filhas. E no versículo 3, possuía camelos, possuía bois, jumentos e tinha muita gente que trabalhava ou prestava-lhe serviço, E era o homem mais rico do Oriente. Isso aí está em Jó. Indo um pouquinho adiante, lá em Lucas 15, o versículo 13 e 14, é a parábola também conhecida do filho pródigo. Diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter agido ou gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Rapidamente, por questão do tempo, por isso que eu citei alguns versículos, mas você pode depois buscar aí no seu celular ou na sua Bíblia, ler toda a história para um melhor entendimento. O que acontece no primeiro texto? Veja bem, era um homem íntegro, um homem fiel, um homem que procurava se desviar do mal, fazia tudo correto e temia a Deus. Nos dá o entendimento que não é o fato de termos a Deus como nosso único e suficiente Salvador, de termos Deus como nosso guia e nosso protetor, não nos dá essa garantia que nada pode acontecer a nós. Esse texto fala que houve a permissão de Deus. Como assim? O que aconteceu então com esse Jó que você está falando? Lá no versículo 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele, Jó, possui está em suas mãos. Apenas não toque nele. Em algumas traduções, não toque em sua vida. Vejam aí a permissão do Senhor. Permissão para que pudesse acontecer tudo aquilo que você já conhece nesse texto. Então, o tema de hoje diz: Deus pode restaurar. Deus pode restituir. Friso bem, Deus pode. E não Deus vai fazer, Deus tem que fazer. Deus pode restituir. Deus pode restaurar. Já o texto do 15, lá da parábola do filho pródigo, é um pouco diferente.
Também permissão? Sim, mas ali houve uma escolha. Eu escolhi conversar com meu papai e falar: pai, dá-me o que é meu por direito, né? E aí você conhece toda a história. Então esse filho saiu, foi-se embora, ou seja, houve uma escolha. E em cima dessa escolha, houve a consequência, né? Quando falamos de restituição daquilo que foi perdido, nos dá um leve entendimento que todo ser humano tem, ao longo dos tempos, passado pela tristeza ou pela experiência de haver perdido alguma coisa na nossa vida. Todos nós, né? Alguns perderam, talvez, por quê? Inclinando mais a ganhar, porque é a nossa tendência, nós queremos mais ganhar, ou no dia a dia, nós mais ganhamos do que perdemos. Mas ainda assim, mas perdas são mais necessárias para que se possa ganhar outras coisas. Vejam aí a diferença de algumas perdas. Outras perdas, até mesmo pela própria vontade da pessoa em perder algo, porque às vezes há um certo interesse, né? E outras talvez perdemos por alguns descuido, que é uma outra forma de se perder também. Mas lá em Gênesis fala um pouquinho, e eu queria perguntar a você que está ouvindo esse áudio aí, né? Ouvindo, o que se tem perdido ao longo do tempo? O que você tem perdido? Talvez por não dar atenção, e a oportunidade vai e passa. Talvez porque Deus permite que você perca algumas coisas para que você ganhe também experiência e ganhe outras coisas. E algumas coisas são perdas que é irreversível. Não tem como voltar. Por exemplo, você perdeu a sua fase de criança. Não tem como voltar mais. Você perdeu talvez outras fases que poderíamos citar aqui, né? Então são fases, são momentos de perdas e que não tem como voltar. Mas existem algumas perdas que você fez escolhas. E essas escolhas geram também consequência. Se formos lá na nossa Bíblia, lá em Gênesis, o que aconteceu lá no Éden? Adão e Eva perderam o quê? Perderam a oportunidade de desfrutar naquele paraíso. Por quê? Porque Satanás também usou de malícia e colocou em sua mente o conhecimento. E o conhecimento aguçou em cada um deles o desejo. E esse desejo fez o quê? Que eles perdessem a oportunidade de viver eternamente no paraíso, por causa da sugestão de Satanás. Podemos ver também aqui a situação do patriarca Jó, que nós já lemos aqui, que eu falei rapidamente, assim como também do filho pródigo, que já foi especificado aqui. Mas o que eu quero dizer nesse pequeno momento, Deus pode restituir o que foi perdido. Deus pode, vejam bem, a restituição é um largo ensino na nossa Bíblia. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. E Deus mandou seu Filho para que pudesse morrer na cruz por mim e por você, nos dando uma nova oportunidade de podermos estarmos bem e assim podemos continuar a caminhada. Então nós não podemos exigir de Deus que Ele tem que dar. Se Ele achar que eu e você merecemos algo, Ele vai nos dar. Vai nos dar capacidade, vai nos dar ousadia, vai nos dar firmeza, vai nos dar saúde, vai nos dar direção, tudo segundo a sua vontade. Porque muitas vezes nós ouvimos muito, Deus vai fazer. Ouvimos muito, eu quero de volta o que é meu, né? E na verdade nós estávamos perdidos. Então não podemos exigir nada. Deus sim, na sua vontade, no seu desejo, pode nos dar alguma coisa. Mas qual a necessidade que temos de restituição? Eu creio que, em primeiro lugar, a paz. E essa paz vem dele. Ele é o príncipe da paz. Nós temos a necessidade da nossa vida material. E aí, na palavra de Deus, nós entendemos que Ele é o dono do ouro e da prata.
Ele restaura todas as coisas. E é uma coisa bíblica, né? O Senhor tem prazer em restituir-nos o que foi perdido e mais ainda. Mas preste atenção, precisamos atentar com mais diligência para esta questão. A principal coisa que ele quer restaurar no homem é a comunhão com ele, pois é a partir daí que temos o caminho aberto para todas as outras coisas. Então, lembre-se, Deus pode sim restaurar. Deus pode sim restituir. Mas faça primeiro uma coisa importantíssima. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 107:5. Confia nele e as demais coisas ele vai agir, como está na palavra da NVI, ou em outras versões, e as demais coisas ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E não importa, talvez, a quantidade de perdas, porque eu sei que algumas perdas realmente nos faz chorar, nos faz ficar amargurado, né? Nós tivemos, por exemplo, perdas de coisas simples, como eu falei, citei algumas delas aqui, mas teve perdas também, como perdas de pessoas, de um ente querido, que é algo muito significativo, né? E que não tem como voltar mais atrás. Alguns estão perdendo a própria vida. Mas preste atenção, creia que existe um Salvador, e somente por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você possa ser abençoado ricamente em nome de Jesus. Ele pode, e com certeza, se for da sua vontade, Ele fará. Um forte abraço e Deus te abençoe. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma.